No início de janeiro, o economista André Lara Rezende escreveu um artigo para o jornal Valor Econômico intitulado Juros e Conservadorismo Intelectual. E esse artigo do Lara Rezende acabou gerando um imenso debate. Outros economistas escreveram respostas, como Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, Nelson Barbosa, Francisco Lopes, enfim. Isso gerou um grande debate, saiu em outras publicações do próprio Valor Econômico, na blogosfera também. E o Lara Rezende, basicamente, nesse artigo inicial, aventa a ideia de que talvez juros altos causem inflação no longo prazo. E para isso ele se baseia num paper do John Cochrane, sobre a teoria fiscal do nível de preços, e que essa seria a ideia que talvez, no caso brasileiro e mesmo lá fora, que juros altos no longo prazo são os causadores da inflação. Então, para debelar a inflação, a lógica é vamos reduzir os juros. Essa é a ideia por trás do paper do André Lara Rezende, por trás desse artigo. Mas para mim o mais incrível de tudo isso, de todas as respostas que se sucederam, inclusive do paper do próprio Lara Rezende, é que a gente está, depois de décadas, várias décadas no Brasil, com episódios de alta inflação, de hiperinflação, parece que até hoje a gente ainda não entendeu qual é a causa da inflação. Qual é a causa da doença? Quais são os causadores da depreciação da moeda? Quais são os causadores dos altos índices de preço? O que causa a inflação? Que diabos é a inflação? Now, the first step toward understanding the cause of inflation is to recognize that it is always and everywhere a monetary phenomenon. Eu tenho sérias divergências com o Milton Friedman, mas essa frase dele está perfeita. E se a inflação é a expansão monetária e é ela que causa a elevação dos preços, a gente precisa identificar o que está causando a expansão monetária, o que está gerando uma inflação de moeda, o que está gerando a inflação da oferta de moeda na economia. Isso no Brasil não é um problema apenas brasileiro, mas também nos Estados Unidos e no mundo inteiro, é que acaba se atacando apenas os sintomas, e o sintoma é a elevação dos preços, é o aumento do nível geral de preço, de todos os preços na economia. Esse é o sintoma. A causa é a depreciação da moeda, é a expansão monetária. E isso o falecido senador Roberto Campos, ele identificava muito bem por que a expansão monetária é a inflação, isso é a definição de inflação, e é ela que causa a elevação dos índices de preço. Então é preciso identificar o que está gerando a expansão monetária. Olha a coisa que o governo tinha que fazer. Tinha que examinar as causas da expansão monetária. Não prestar tanta atenção aos preços, porque os preços são o resultado. Não adianta você lidar com resultados. Você tinha que lidar com a causa. Qual é a causa? É a expansão monetária. Mas isso é uma causa causada, como dizem os escolásticos. Você precisa, então, a causa causante. Qual foi a causa causante da causa causada, que é a expansão monetária? Então, como diz o Roberto Campos, qual é a causa causante da causa causada? O que está causando a expansão monetária? O que está gerando a expansão de moeda? É isso que a gente precisa identificar. E para examinar isso, para verificar se isso está de fato ocorrendo, não há outra maneira a não ser analisando os agregados monetários. É preciso analisar a base monetária, analisar o M1, M2, M3, senão não tem como a gente verificar se de fato está havendo uma expansão da oferta de moeda na economia. Entendido o básico da inflação, o que é inflação, qual é a causa e o que é sintoma, vamos aplicar esse conhecimento ao que o André Lara Rezende afirma. E ele diz o seguinte: a experiência revolucionária dos bancos centrais do mundo desenvolvido, desde a grande crise financeira de 2008, não deixa mais dúvida. Todos os modelos macroeconômicos que adotam alguma versão da teoria quantitativa da moeda, a TQM, estão equivocados e devem ser definitivamente aposentados. Os bancos centrais aumentaram a oferta de moeda numa escala nunca vista. O Fed, por exemplo, aumentou as reservas bancárias de 50 bilhões para 3 trilhões, ou seja, multiplicou a base monetária por 60 num período inferior a 10 anos. A inflação não explodiu, ao contrário, continuou excepcionalmente baixa.
O mesmo aconteceu no Japão, na Inglaterra e nas economias da zona do euro. Diante do aumento verdadeiramente extraordinário da oferta de moeda, a inflação manteve-se excepcionalmente baixa e ainda menos volátil do que no passado. Não, simplesmente não. André Lara Rezende está completamente equivocado nessa afirmação. E esse é o problema de se olhar apenas os índices de preços ou então as taxas de juros e esquecer de olhar agregados monetários e esquecer de olhar as causas da inflação, que é a expansão monetária. Esse é o problema. Porque vamos olhar e entender exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. E antes disso, vou explicar o que é o processo de quantitative easing, o chamado QE, ou afrouxamento quantitativo, porque é algo que o Lara Rezende cita, e foi justamente o QE que causou aquela expansão da base monetária, das reservas bancárias, que o Lara Rezende falou. Então, como é que funciona o quantitative easing? Como é que o Fed simplesmente compra ativos do sistema bancário? Esse é o ativo do Fed, o balanço do Fed. Então, temos aqui ativo e passivo, hipotecas, ou MBS, que seriam as mortgage-backed securities, e aqui as reservas bancárias. Como é que o Fed fez em 2008 e nos anos seguintes para comprar ativos? Simplesmente fez um registro contábil. Creditou lá, no total, 1,7 trilhão de dólares. E creditou lá nas hipotecas 1,7 trilhão. Com um simples registro contábil, hoje em dia nem precisa de papel e caneta, é tudo na forma eletrônica, o Fed conseguiu imprimir moeda e retirar dos bancos 1,7 trilhão de hipotecas, ou de ativos lastreados em hipotecas. São as mortgage-backed securities, MBS. Isso em que consiste o quê? Mas aumentar as reservas bancárias, e as reservas fazem parte da base monetária, não é equivalente a aumentar a oferta de dinheiro na economia. E essa é uma distinção elementar que me surpreende que o André Lara Rezende não tenha se dado conta. Porque aumentar a oferta da base monetária, aumentar as reservas bancárias, não significa dinheiro circulando na economia. Base monetária não é M1, não é M2, não é M3. Não é dinheiro circulando na economia. Não significa os bancos criando moeda e circulando na economia. Essa é a primeira distinção, esse é o primeiro problema básico da análise do Lara Rezende. E para isso eu vou até mostrar alguns gráficos para a gente entender melhor como é que funcionou isso no caso dos Estados Unidos.